fala um pouco sobre reprodução. Então, nós sabemos que todos os seres vivos são formados por células, quer dizer, a maioria, né? Apenas os vírus que ainda não são formados por células. E sabemos que todo ser vivo ele passa por várias etapas. Eles nascem, eles crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Então a terceira etapa, reprodução. Vamos falar um pouco sobre a reprodução. A reprodução nada mais é no sentido de gerar descendentes. Então ela pode ser sexuada e pode ser assexuada. Reprodução sexuada é aquela com a participação dos dois indivíduos, masculino e feminino. A assexuada não. A assexuada não precisa dos dois, apenas um eles se reproduzem. Então a reprodução ela permite que certas características, como a cor dos olhos, no caso a espécie humana, a cor dos olhos e dos cabelos sejam transmitidas de geração em geração. Isso é possível devido às informações presentes no gene, porque a gente viu que a célula é formada de 3 partes, membrana, citoplasma e núcleo. Lá no núcleo da célula está presente os genes, e dentro dele o DNA. O DNA, que é um ácido, ele é que vai dar aquelas características aos seres vivos, como a cor dos olhos, o tipo de pele, né? O estilo do cabelo, né? Tudo isso está presente no gene que forma o DNA da célula. Então a reprodução assexuada ela é encontrada em alguns seres, principalmente os seres unicelulares. A gente viu também que seres unicelulares são seres formados apenas por uma célula. Então neles pode acontecer a reprodução assexuada também em alguns animais e na maioria das plantas, certo? Então nela a reprodução ocorre sem a união de células reprodutoras, chamadas de gametas, certo? Vamos dar o exemplo das bactérias. Então as bactérias é um ser vivo e elas se reproduzem por divisão simples, ou seja, uma só se divide em duas se dividem em 4 e assim por diante, sem a participação da outra célula, certo? Elas também podem se reproduzir por conjugação, que é um processo em que uma bactéria se liga em outra e alguns genes são transferidos a célula de um gene, do gene de um para o outro, certo? Então os genes são transferidos de uma célula de bactéria para outra. Então isso aí é chamado de conjugação. Já a reprodução sexuada é aquela que precisa das duas células, masculino e feminino, para que aconteça a reprodução. Então ela é encontrada na maioria dos animais, e em muitas plantas e em outros seres vivos. Nessa reprodução acontece com a união dessas células chamadas de gametas, certo? E essa união é chamada de fecundação. Então acontece a fecundação quando? Quando a célula masculina se une à célula feminina. Então acontece a fecundação. E a célula é formada, é chamada de zigoto ou célula ovo, porque é bem pequenininha. O gameto masculino é chamado de espermatozoide e o gameto feminino é chamado de óvulo. Reprodução sexuada e variabilidade. A reprodução sexuada gera organismos diferentes do original. Tem essa vantagem, porque a reprodução assexuada, ou seja, sem a participação dos dois, apenas com a participação de um, gera descendentes iguais, semelhantes. Então, no caso, um indivíduo que gera outro indivíduo, vamos dizer assim, o filho, por exemplo, seria igual ao pai ou à mãe, né? Já a reprodução sexuada não, ela gera indivíduos diferentes. Por que diferentes? Porque tem a participação dos dois, ou seja, o descendente naquela célula ovo que vai nascer da fecundação do masculino com o feminino, ou seja, espermatozoide com óvulo, vai ter características tanto do feminino quanto do masculino. Então isso ocorre porque os gametas são geneticamente diferentes e vêm em geral de indivíduos diferentes. Na fecundação, o que acontece? Os genes presentes em cada gameta se associam, ou seja, eles se ligam, produzindo diversas combinações. Portanto, a reprodução sexuada ela aumenta a variabilidade genética entre os descendentes. E com isso, tem uma grande vantagem da variabilidade. A vantagem é a seguinte, que aumenta a chance desses descendentes se tornar mais resistentes aos vírus ou outros seres que o prejudicariam. Entenderam? Exemplo, imagine que um vírus de alguma doença contamine
vamos dar exemplo da espécie humana, nós seres humanos. Se a gente for contaminado, por exemplo, por um vírus da gripe, o que acontece? Primeiramente, nós temos células que vão detectar, né, algumas células chamadas de anticorpos, eles detectam aqueles vírus, certo? Então eles vão combater aqueles vírus. Primeiro eles vão reconhecer aqueles vírus para depois combater. Aí imagine um filho da gente, quer dizer, se eu, por exemplo, estou gripado, dá um exemplo, eu estou gripado, o meu filho vai ter que estar gripado também? Não, porque ele tem características do homem e da mulher, ou seja, da mãe e do pai. Então essa variabilidade fica melhor, é um avanço grande, né? Uma chance muito grande desses descendentes se tornar mais resistentes aos vírus ou bactérias ou outros seres que vão ou que iriam prejudicar.